Uma vez desbravador, sempre desbravador. Capítulo 6. Quem precisa de estrelas? Oi, pessoal! Alan entrou apressadamente em uma pequena sala onde as reuniões do clube eram realizadas aos domingos. Todos se levantaram e cumprimentaram o instrutor. Hoje é um dia especial. Começaremos uma nova especialidade. Vamos explorar as estrelas. Espero que tenham trazido seus cadernos, porque teremos muito o que anotar. Esqueci, disse Mateus. Eu também, falou Marcos. Silenciosamente, Léo tirou um caderno de sua mochila, ele o abriu no meio e arrancou uma folha dupla. Em seguida, entregou essa folha para Marcos. Aqui está, vou pegar uma caneta. Obrigado. Léo, você me dá uma também? Claro, aqui está. Vendo Léo compartilhando com os amigos, Alan disse: Pessoal, tentem se concentrar um pouco mais e se organizarem. Toda vez é a mesma história. Vamos cantar uma música antes de começar e depois vamos orar. Léo estava cantando, mas os seus pensamentos vagavam. Alan não ouviu sobre o que todos estavam conversando antes de sua chegada. As meninas se reuniram em outra parte da sala e sussurraram segredos entre si, enquanto os meninos reunidos falaram sobre uma moto que viram no estacionamento perto da igreja. Parece que foi o Renan quem chegou com ela. Isso sim é potência. Eu gostaria de poder andar nela. Renan? Você está por fora? O Renan não tem nem bicicleta. É daquele rapaz novo que frequenta as reuniões dos jovens. Eu não sei o nome dele, mas eu gostaria de dar uma volta também. Eu poderia ir sozinho, declarou Marcos de repente. Ah, sério? Todos riram, alguns dando tapinhas nas costas do amigo. Eu estou falando sério. Os risos se multiplicaram. Em primeiro lugar, eu já andei de bicicleta motorizada do meu avô. O princípio da pilotagem é o mesmo. Mais uma vez houve uma explosão de risos. Marcos não prestou atenção às piadas. E em segundo lugar, eu sei de quem é a moto. E o rapaz que vem às reuniões dos jovens mesmo. Eu mesmo estava lá na quarta-feira passada. Ele também foi. Vocês não foram à reunião dos jovens, é por isso que não sabem. Quem é esse rapaz? Pensou Léo consigo mesmo. Se ao menos eu pudesse dar uma volta. E é muito mais interessante do que observar as estrelas. Mais tarde, todos começaram a discutir os detalhes técnicos do que viram. Uma maravilha da tecnologia. Então alguém repetiu palavra por palavra o pensamento de Léo. Pessoal, seria ótimo estudar motos em vez de estrelas. Para que servem essas estrelas? Olhem para o céu. Apreciem, pronto. A propósito, ouvi falar que existe uma especialidade de motos, disse André. O membro novato do clube era a terceira vez na reunião. Era a terceira vez dele na reunião. De jeito nenhum, disse Mateus a André. Existe um site onde você pode encontrar todas as especialidades. Foi lá que eu vi. Talvez fosse especialidade em ciclismo, não de motos. Talvez devêssemos pedir outra especialidade. Carros ou motos ou super máquinas, isso seria interessante. Não se apressem. E se as estrelas também forem interessantes? Afinal, as pessoas sabiam como navegar guiando-se pelas estrelas. E agora temos uma bússola no celular, o GPS. Se você quiser se perder, simplesmente não pode. Tudo bem, pessoal, Daniel disse a todos. Vamos nos preparar para a atividade. Ouço alguém subindo as escadas. Provavelmente é o Alan. Então vamos aprender sobre estrelas. Astrologia, murmurou alguém. Astronomia, corrigiu outro alguém. Não astrologia. Depois da oração, Alan imediatamente começou. Pessoal, talvez vocês pensem. Quem precisa das estrelas? Por que perder tempo com isso? É exatamente sobre isso que vamos falar agora. Alan fez uma pausa e tirou a Bíblia de sua mochila. Neste maravilhoso livro,
Davi faz a pergunta: quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? Salmos capítulo 8, verso 3 e 4. Amigos, toda vez que levantamos os olhos e olhamos o céu estrelado, podemos entender o quanto somos valiosos para Deus. Esse pensamento sempre me alegra. Imagine só, toda noite, quando muitas pessoas estão cansadas após um duro dia de trabalho ou de estudos, ou apenas se preparando para dormir, Deus nos alegra por meio da natureza. E agora vocês vão entender o porquê. Mas primeiro, me diga, qual corpo celeste está mais próximo do nosso planeta? É a Lua, responderam os garotos em uníssono. Pensem bem, a Lua está a apenas 384.400 quilômetros de distância. Uau! Mas isso não é muito em escala universal. As condições na Lua são drasticamente diferentes das nossas. A temperatura mais baixa pode chegar a 164 graus negativos e a mais alta a 117 graus. Além disso, apenas um lado está voltado para o Sol, o restante está na sombra. Toda vez que vocês olharem para a Lua, agradeçam a Deus por serem daqui e não de lá. E se vivessem em Vênus, isso também não fica longe daqui, pelo menos 40 milhões de quilômetros. Durante o dia, teriam que tomar sol a uma temperatura de 430 graus. Eu gosto da Lua, não de Vênus. Não gosto de calor, disse Marcos. Pessoal, tenho certeza que vocês sabem que a estrela mais próxima de nós é o Sol. Os desbravadores mais novos responderam em coro. Correto, mas também não temos muitas informações sobre ele. Como vocês sabem, a luz viaja a quase 300 mil quilômetros por segundo. Portanto, a luz do Sol nos alcança em 8,5 minutos. Agora vocês podem imaginar o quão longe estamos do Sol e quão forte é essa energia? Quando vocês saem na rua em um dia ensolarado e olham para o céu, o que sentem? O calor e a energia do Sol aquecem todo o planeta e viajam uma enorme distância para isso. Se alguém trouxesse um pedaço do Sol do tamanho de uma cabeça de alfinete para a Terra, precisaríamos ficar a uma distância de 145 quilômetros desse pedaço para não sermos queimados. Uau! Todos ficaram surpresos. É tão poderoso assim? Sim, meus amigos. A cada ano o Sol composto de hidrogênio e hélio evapora 400 trilhões de toneladas de água. E muitas outras coisas incríveis acontecem em nosso planeta por causa do Sol. A extraordinária energia dessa estrela é como uma faísca em um grande incêndio florestal, quando comparada ao tamanho do universo. Nosso Sol é apenas uma das mais de 220 bilhões de estrelas em nossa galáxia, chamada Via Láctea. Correto! Se pudéssemos voar à velocidade da luz, levaríamos 100 mil anos para dar uma volta em nossa galáxia. E existem bilhões de outras galáxias no universo, com espaço vazio entre elas. E agora pense, Deus que criou este universo e que também controla o vasto mundo, lembra-se do nosso pequeno planeta e nos ouve quando pedimos sua ajuda. Não é motivo para estarmos de bom humor? Parece fácil se perder em um espaço tão vasto, mas Davi, toda vez que olhava para as estrelas, lembrava-se daquele que cuida de todo o universo, assim como de cada um de nós. Agora, vocês entendem por que os desbravadores estudam as estrelas? Para ficarmos de bom humor, disse Daniel. Boa razão, mas não só isso. Sem estudar o universo, não seríamos capazes de avaliar completamente os processos que ocorrem na Terra.
somos todos partes de um todo e precisamos das estrelas para não nos perdermos, para a navegação, amigos. Por quê? Perguntou Mateus. Não podemos simplesmente usar uma bússola? A experiência daqueles que enfrentaram situações extremas mostra que nem sempre podemos depender apenas de equipamentos ou dispositivos. Existem situações em que você não tem nada, está sozinho na natureza. O desbravador deve saber como lidar com essa situação, como se orientar sem ajuda e encontrar o caminho de volta para casa. Vamos tentar? Vamos sim! Durante as aulas, vocês verão que as estrelas não são chatas e também vão conhecer o que é um observatório. Quando o sol começar a se pôr cedo e o céu ficar limpo e estrelado, escolheremos um dia e iremos ao observatório. Tudo bem? Legal! Sempre sonhei em olhar o céu através de um telescópio de verdade. Quando vamos? Amigos, Alan levantou as mãos. Vamos seguir os acontecimentos em ordem. Hoje vamos nos familiarizar com o céu estrelado e depois com o restante. Tudo bem? Quantas estrelas vocês acham que podem ver a olho nu? Os garotos olharam um para o outro e deram de ombros. Será que 1 milhão? Respondeu Aline. Não, isso é muito, disse Mateus. Uns 50 mil? Na verdade, você só é capaz de ver cerca de 2.000 estrelas e alguns planetas. E mesmo assim, nem sempre. Nos tempos antigos, as pessoas levavam a astronomia a sério. Não apenas por causa da orientação. Eles dividiram o céu em 88 seções e as chamavam de constelações. Muitas lendas e mitos estão associadas a essa divisão. Mas quando o telescópio foi inventado, muitos mitos foram desmistificados. Em 7 de janeiro de 1610, pela primeira vez na história da humanidade, Galileu Galilei apontou para o céu o telescópio que ele mesmo construiu. Ele descobriu que havia muito mais estrelas e fez suposições sobre a estrutura do sistema solar. Hoje, enormes telescópios estão explorando o espaço estelar. As pessoas aprenderam muito, mas há ainda mais perguntas agora. Por exemplo, cientistas descobriram que uma colher de matéria de estrela de nêutron pesaria cerca de 112 milhões de toneladas na Terra. Uau! Como eles calcularam isso? Eu não sei, mas há muitos mistérios. Talvez não descobramos nada de novo em nossas aulas, mas a conscientização sobre a escala do universo nos ajuda a aprender diariamente o quanto nosso Criador se preocupa. Ele que governa um mundo onde as pessoas são como um grão de areia, Ele nos ama e se lembra de nós. Nosso segundo objetivo é responder a algumas perguntas importantes. O que causa as marés e os eclipses? Como as estrelas nascem e morrem? O que realmente acontece quando uma estrela morre? Qual é a estrutura do sistema solar? Como as distâncias são determinadas em escala cósmica? Qual é a diferença entre um planeta e uma estrela? O que é zênite e nadir? E outros assuntos relacionados a isso. Vamos ter que estudar tudo isso em um ano? Não se preocupem, vocês vão passar por essa especialidade muito mais rápido do que imaginam. Do ponto de vista prático, o mais importante é aprender a navegar com a ajuda do céu estrelado. Bem, isso é tudo por hoje. Espero ter ajudado vocês de que aprender sobre as estrelas é interessante e elas podem contar muito sobre o nosso Deus.